Olá pessoal, meu nome é Luan Delis, sou professor na FX Concurso. Hoje iremos falar sobre uma atualização, iremos falar sobre a Lei de Abuso de Autoridade de 2019, uma lei muito importante para você concurseiro que irá prestar concurso público. Bacana? Então vamos começar na Lei de Abuso de Autoridade, lei número 3.869/2019. Primeiro artigo, capítulo 1, diz sobre as disposições gerais. Ela elenca o seguinte: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometido por agente público, servidor ou não, que no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha atribuído. Pessoal, inicialmente, vocês não podem ir para a prova, prestar uma prova de concurso público, sem saber quem é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Na lei de abuso de autoridade, você tem que ir para a prova sabendo que o sujeito ativo, que pode praticar, quem pode ferir a lei de abuso de autoridade é o agente público, servidor ou não. Lá à frente nós vamos ver por que esse servidor ou não. Essa frase servidor ou não, ela está elencada aqui. Mas inicialmente vocês têm que saber que quem pratica, quem pode ferir, quem é o sujeito ativo da lei de abuso de autoridade é o agente público, servidor ou não. Bacana? Que abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, aquela pessoa, agente público, ela sendo servidor ou não de determinada entidade, de determinado município, estado, união, correto, Distrito Federal, ela abusando do poder que lhe tenha atribuído no exercício da sua função, ela comete ali a abuso de autoridade. Bacana? Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar-se mesmo ou a terceiro. Pessoal, questão de prova de concurso público. Sempre eu gosto de negritar, sublinhar, marcar os pontos mais importantes que têm probabilidade de a banca pedir para vocês na hora do concurso público, na hora da prova do concurso público. Nós, professores, temos que pensar como as pessoas que elaboram as provas, as pessoas que elaboram as perguntas, elaboram as questões, para ter condições de passar essas informações para você. As probabilidades que tem de cair na prova, Nós temos que estudar as provas, temos que estudar as bancas, para saber como elas pedem, de que forma elas pedem, como essa pergunta ela pode cair na prova, como essa questão ela pode cair na prova de concurso público, para ter condições de chegar aqui e informar para os senhores, senhoras, senhoritas. Bacana? Então, uma das questões que vocês têm que ir para a prova sabendo, vocês têm que anotar de já e marcar, sublinhar, negritar, é que o sujeito ativo é o servidor público, o agente público, o servidor ou não, que abuse do poder que lhe tem atribuído. Bacana, aqui nós já matamos já. Agora, o seguinte: qual é a finalidade? Qual a finalidade específica, quando há abuso do poder? Mas eu, como agente público, agente público, servidor ou não, eu vou abusar do poder com qual finalidade? O que eu quero com aquele abuso, Então nós temos que saber, é uma questão muito importante para a prova de concurso público, que a finalidade é, primeiro, prejudicar outrem, Segundo, beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Ou terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal. Então, 3 finalidades aqui, que vocês têm que anotar, têm que sublinhar, têm que negritar no caderno de vocês. Vocês têm que saber qual a finalidade. Estou abusando do poder, mas para qual a finalidade? Primeiro, que é prejudicar outrem. Segundo, beneficiar a si mesmo a terceiro. E terceiro, que é por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, se você souber o que é o agente público, quem é o agente público, vocês já estão muito bem. Se você souber qual a finalidade que ele abusa daquele poder, vocês já estão ótimo. Bacana? Pegar? Então, agente público, a sua finalidade. Bacana? Parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. É uma questão muito importante que tem probabilidade de pedir na hora da prova. O que está querendo dizer aqui?
Quando eu falo em divergência na interpretação de lei, estou dizendo que se há o entendimento de um determinado órgão e há entendimento de outro determinado órgão sobre uma matéria, se aquele agente praticou ou não o abuso de autoridade, nós temos que aplicar aí o in dubio pro réu, né? Na dúvida, vamos absolver aquela pessoa. Por isso que fala que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Bacana? Beleza? Pessoal, dando continuidade aqui, artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público. Olha para você ver aqui como é extensivo. Qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional ou de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a, né? Não se limita. Ou seja, nós podemos ver aqui que aquela pessoa que está no exercício do seu ministério, no exercício da sua função pública, ele sendo agente da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, ou seja, agente da União, agente do Estado, dos estados, agente do Distrito Federal, agente dos municípios e territórios, qualquer dessas autoridades é considerado como agente e é considerado como pessoa capaz de ferir o ordenamento jurídico, em especial a lei de abuso de autoridade. Bacana? E não se limita, ou seja, não se limita no sentido de que não posso deixar essas pessoas para trás. Quem são essas pessoas? O primeiro, servidor público e militares ou pessoas a ele equiparadas, né? Servidores públicos e militares, nós estamos excluindo aqui os militares. Os militares, eles também são sujeitos ativos aí em lei de abuso de autoridade. Elas são pessoas capazes de ferir a lei de abuso de autoridade. Membros do poder legislativo, né, que também é chamado de legiferante. Membros do poder legislativo, ou seja, vereadores. Vereadores também podem ser sujeito ativo na lei de abuso de autoridade. Membros do poder executivo, prefeitos, podem ser sujeitos ativos na lei de abuso de autoridade. Membros do poder judiciário, nós estamos falando aqui do magistrado, né? Magistrado, que é juiz. Juiz pode ser sujeito ativo na lei de abuso de autoridade. Membro do Ministério Público, estamos falando aqui do MP, né? Promotor de justiça, pode ser sujeito ativo na lei de abuso de autoridade. Membro dos tribunais ou conselhos de conta, também pode ser sujeito ativo na lei de abuso de autoridade. Pessoal, então todas aquelas pessoas não se limita, né? A lei não se limita àqueles membros. Eles, se ferindo a lei de abuso de autoridade, serão responsabilizados como tal. Bacana? Agora, o seguinte, parágrafo único, vem elencar que reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, pessoal, uma questão muito importante. Sempre que tem uma questão muito importante, que tem probabilidade de cair na prova de vocês, eu vou estar falando aqui, vou estar elencando, vou estar grifando. Pessoal, questão muito importante. Isso aqui é uma questão muito importante, que quem é considerado como agente público, né? Mas o conceito de agente público é um conceito muito amplo, né? Mas o avaliador quer saber se você sabe quem é um agente público. Quer saber se, antes de você fazer a prova, se você vai saber responder, né, quem é aquela pessoa, aquela autoridade em especial que pode praticar, que pode ser sujeito ativo na lei de abuso de autoridade. Então, agente público, qual é o conceito de agente público? Para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, uma palavrinha mágica aqui, que vocês têm que grifar aí, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Ainda que transitoriamente e sem remuneração é considerado como agente público. Quando eu falo ainda que transitoriamente, eu estou dizendo aqui que o jurado é transitório, o mesário ele é transitório, correto? O jurado recebe remuneração? O mesário recebe remuneração?
correto? Então, ainda que aquele agente esteja ali de forma transitória e sem remuneração, ele é considerado como um agente público. Uma questão muito importante que pode cair na prova de vocês. Bacana? Então, ainda que aquele agente público esteja ali transitoriamente sem remuneração, seja ele por eleição, seja ele por nomeação, seja ele por designação, contratação ou outra qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função, órgão ou entidade abrangidos pelos caput deste artigo. Então, o que eu quero dizer com vocês? Quero que vocês peguem que o agente público, ele é considerado agente público mesmo que ele esteja exercendo o cargo de forma transitória e sem remuneração. Eu posso dizer que o jurado que ele é convocado, né, para ser jurado em um determinado conselho de sentença, ele é considerado um agente público. Bacana, porque ele está ali de forma, mesmo que seja de forma transitória e sem remuneração. Então, ele é considerado também um agente público. Bacana, uma questão muito importante que vocês têm que gravarem, né? Tem que negritar, sublinhar aí para a prova de vocês. Beleza? Bacana? Então, vamos dar continuidade aqui. Capítulo 3, da ação penal. Pessoal, uma questão, vocês vão enjoar de mim quando eu falo assim, questão muito importante de cair na prova. Assim, professor, então tudo aí é importante de cair na prova, né? A maioria aqui são questões que o examinador tem probabilidade. Quando eu falo assim, pessoal, grife aqui que tem probabilidade, porque nós estudamos as bancas, estudamos o comportamento das bancas, estudamos como ela pede, de que forma que ela pede, qual a probabilidade disso cair. As questões mais importantes nós temos que fazer, né? Nós temos o dever de informar para vocês. E uma questão muito importante que pode cair na prova de vocês é isso aqui, ó. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Quando eu falo em ação penal pública condicionada, o nome por si já diz que né? Se eu tiro o fica condicionada. Correto? Só que eu não quero condicionada. A condicionada, ela te dá uma condição. Condição, né? Ou seja, eu tenho que ter uma contrapartida de alguém para que eu comece. Só que quem pratica o crime de abuso de autoridade vai estar atento ao artigo 3º, que os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, eu não dependo da condição daquela vítima, eu não dependo da condição daquele ofendido para que se dê início a uma ação penal contra o autor do crime de abuso de autoridade, contra o abusador. Correto? Então, quando eu falo incondicionada, estou querendo dizer que eu não dependo da condição daquela vítima para que se dê início a uma ação penal em desfavor do abusador, em desfavor do autor, em desfavor daquela pessoa que feriu a lei de abuso de autoridade. Uma questão muito importante que pode cair na prova de vocês. Bacana? Então, chegando na hora da prova, em regra, vocês vão marcar lá que a ação pública ela é incondicionada. Nós só vamos ver uma exceção aqui que tem aqui logo em seguida, bacana? Então, incondicionada que não depende da condição daquela vítima, beleza? Agora vejamos o parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública, que é essa aqui, não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, no ato do tempo, no caso de negligência de qualquer negligência do que se relante, retomar a ação como parte principal. Pessoal, olha para vocês verem que o início do nosso parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Nós sabemos que, mesmo que a ação penal incondicionada é a ação adequada, né? É a ação que irá regulamentar quem fere a lei de abuso de autoridade,
O membro do Ministério Público, ele tem um prazo para adentrar com essa ação. Vamos imaginar que João foi vítima de um abusador, né? Vamos colocar aqui Mateus abusador. Vou colocar aqui autor. Bacana? Se Mateus abusa da autoridade em desfavor de João, nós sabemos que eu não preciso da autorização de João para que se inicie uma ação penal em desfavor do Mateus, porque a ação penal ela é incondicionada. Bacana? Só que o membro do Ministério Público, MP, ele tem um tempo para entrar com essa ação, que se chama ação incondicionada. Em desfavor de quem? Em desfavor do Mateus. Vamos imaginar que o membro do Ministério Público, ele toma ciência dos fatos, né? Redige lá a ação, que é a ação incondicionada, pública incondicionada, só que esquece de protocolizar dentro do prazo da lei. Bacana? Durante esse lapso temporal, vamos imaginar que o MP gosta muito de série de Netflix, né? E está assistindo uma série do Netflix. Aí ele esquece, deixa no computador lá e fala assim, amanhã eu vou protocolizar essa ação em desfavor do Mateus, que é a ação pública incondicionada. Começa a assistir o Netflix e se amarra na série que está assistindo, aí quando vai ver, assim, vixe, perdi o prazo. Correto? Aí nós temos aqui a vítima. A vítima que é João fala assim, peraí, o Ministério Público perdeu o prazo de entrar com a ação pública incondicionada. Se ele perdeu o prazo de entrar com a ação pública incondicionada, o que eu, como Mateus, como João, vítima, posso fazer? Será admitida ação privada se a ação pública não for intentada no prazo legal. O membro do Ministério Público foi assistir o Netflix e esqueceu de intentar com a ação dentro do prazo legal. Só que nosso amigo João, que é vítima, ele não quer ficar prejudicado. Ele quer ver o Mateus penalizado dentro dos limites da lei. Correto? Então, o que o Mateus vai fazer? O Mateus vai contratar o advogado para entrar com a ação que se chama ação privada. Mas, professor, por que ele vai entrar com ação privada? Porque o membro do Ministério Público não entrou com a ação pública incondicionada dentro do prazo legal. Então, quando ele não adentra com essa ação pública incondicionada dentro do prazo legal, surge aqui a possibilidade do João entrar com uma ação que se chama ação privada, né? Visto que a ação penal pública ela não foi intentada no prazo legal. Chama-se ação privada subsidiária ali da pública. Beleza? Então, na hora da prova, se perguntar para vocês lá sobre os crimes previstos nessa lei, qual a ação cabível, vocês vão marcar ação penal pública condicionada. Se perguntarem sobre a possibilidade de ser intentada uma ação penal, ação privada, vocês vão falar que tem essa possibilidade. Né? Desde que o membro do Ministério Público não entre com ação pública incondicionada dentro do prazo legal. A regra é que o Ministério Público adentre com a ação, que é a ação penal pública incondicionada. O Ministério Público foi assistir Netflix, perdeu o prazo? João, que é vítima, pode entrar com a ação privada. Beleza? Espero que tenha sido bem explicado aí para vocês. Vamos passar aqui à frente. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contados da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Lembra que eu falei que o MP tem um prazo para oferecimento da denúncia? Se esgotou o prazo aqui, prazo findou, conta-se que 6 meses. Para o quê? Para que a ação privada subsidiária seja exercida. Ou seja, a ação privada ela vai ser exercida por quem? Por João, que é vítima. Bacana? Então, só voltando um pouco lá atrás, que o Ministério Público perdeu o prazo. Bacana. O prazo findou. A partir desse prazo, o João tem 6 meses para entrar com a ação
que chama-se ação privada subsidiária da pública. Beleza? Bacana? Ficaram entendidos? Então vamos passar aí à frente. Capítulo 4. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. São efeitos da condenação. Aqui tem um E. Na hora de digitar lá, saiu errado. São efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Pessoal, quando eu falo efeitos da condenação, estou querendo elencar que quando, na prolação de sentença, o juiz tem que fazer o quê? Tornar certa a obrigação de indenizar. Caso aquele ofendido, aquela vítima, ele tenha algum prejuízo material, moral e queira alguma indenização, o juiz deve fixar essa indenização na sentença. Olha para você ver que tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação. Então o ofendido vai chegar para o juiz e falar assim: excelência, meu dano foi tanto, meu dano foi X. Então o ofendido tem que requerer a reparação desse dano. Correto? Se ele estiver sido lesado quando do abuso de autoridade pelaquela autoridade. Beleza? Inciso 2º. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Ou seja, dependendo do crime por aquele agente cometido, ele fica inabilitado para exercício de cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Pessoal, grifem aí por obséquio 1 a 5 anos. Se ele fere a lei de abuso de autoridade, o juiz, quando da prolação da sentença, pode fixar lá a sua inabilitação para o exercício daquele cargo. Se ele é delegado, ele fica inabilitado para exercer aquele cargo de delegado no período de 1 a 5 anos. Bacana? Terceiro, a perda do cargo, do mandato, da função pública. Outra questão aí. A depender do crime por aquele agente praticado, ele pode perder o cargo, o mandato ou a função pública. Beleza? Então, são efeitos da condenação: a obrigação de indenizar, a inabilitação para o exercício de cargo no período de 1 a 5 anos e outro, a perda do cargo, do mandato ou a função pública. Bacana? Só que nós vamos ver uma exceção que ela pode ser cobrada durante a prova de vocês, Esse efeito não é um efeito automático da sentença, correto? Vamos ver aqui. Uma questão muito importante que vocês precisam saber aqui, pessoal, é esse parágrafo único sobre o efeito da sentença. Os efeitos previstos no inciso 2. O que é previsto no inciso 2? A inabilitação de 1 a 5 anos e, inciso 3º, a perda do cargo, Os efeitos previstos no inciso 2º, inciso 3º do caput desse artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Uma questão muito importante que vocês não podem ir para a prova sem saber disso, que se por acaso eu deixar aquela pessoa inabilitada, aquele autor da lei de abuso de autoridade inabilitado pelo período de 1 a 5 anos, de acordo fixado à sentença, eu tenho que olhar, antes de deixar aquela pessoa inabilitada, se ela é reincidente na lei de abuso de autoridade.
Outra coisa, se eu declarar perda do cargo ou função de uma determinada pessoa que feriu a lei de abuso de autoridade, eu tenho que observar antes se ela é reincidente na lei de abuso de autoridade. Se ela já feriu a lei de abuso de autoridade com algum fato anterior àquele. Pessoal, uma questão muito importante que eu tenho que elencar para vocês aqui é esse ponto aqui, ó. Reincidência em crimes de abuso de autoridades. Lê a frase todinha, não lê a frase só reincidência não, tá? Porque nós temos a reincidência genérica e a reincidência específica. Quando eu falo em reincidência genérica, eu estou querendo dizer que aquela pessoa cometeu um crime, vamos dizer que um crime comum com um crime hediondo. Nós temos a reincidência, só que ela é reincidência genérica. Quando eu falo em reincidência específica, estou colocando aqui um hediondo com um hediondo. Isso aqui é reincidência específica. E quando eu falo em reincidência específica, estou querendo colocar aqui para vocês que a pessoa para perder o cargo, a função pública, ou para que ela tenha a inabilitação para exercício daquele cargo no período de 1 a 5 anos, ela precisa ser reincidente específico. Ela tem que ter praticado, tem que ter ferido a lei de abuso de autoridade anteriormente àquele fato que está sendo sentenciado. Ou seja, tem que ter aqui um histórico de que já feriu a lei de abuso de autoridade uma vez e na segunda vez que a sentença, somando da reincidência. Correto? Então, a reincidência ela tem que ser específica e não reincidência genérica. Quando eu falo em reincidência genérica, estou falando aqui um crime comum com hediondo. Né? Lei totalmente distintas. E quando eu falo em reincidência específica, estou falando do hediondo com hediondo ou do comum, correto? Ele tem que ter reincidência específica, reincidência em crime de abuso de autoridade, correto? Beleza? Espero que esteja claro aí. Pessoal, das penas restritivas de direito. O artigo 5º, as penas restritivas de direito substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei são, que está... esquecer aqui de formatar, mas a lei são, tá, pessoal? Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Pessoal, antes de explicar aqui, eu gostaria de explicar o caput, para quem não tem muito contato com a lei, não tem muita intimidade, que diz que as penas restritivas de direito substitutivas das penas privativas da liberdade. Quando eu falo em penas substitutivas das penas privativas de liberdade, das restritivas de direito, estou dizendo que quando da prolação da sentença, o juiz irá condenar aquele determinado agente, né, aquele determinado réu, a uma pena privativa de liberdade. Quando eu falo em pena privativa de liberdade, estou falando que aquela pessoa ela sofrerá ali tantos anos de reclusão. Só que a lei de abuso de autoridade, ela prevê que essa pena privativa de liberdade, ela pode ser substituída por uma pena privativa de direito, restritiva de direito, correto? Ao invés daquela pessoa ela cumprir uma pena no estabelecimento penal, eu posso substituir essa pena por algumas restritivas de direito, que é o que a gente vai ver agora. Quais são as restritivas de direito que estão enquadradas dentro da lei de abuso de autoridade, beleza? Então, a restritiva de direito que está enquadrada na lei de abuso de autoridade, a primeira é prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, correto? Ao invés daquela pessoa aí ficar reclusa em estabelecimento prisional, eu vou colocar ela para prestar serviços à comunidade ou à entidade pública, correto? Como pagamento da sua pena. Segundo, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos das vantagens. Com a perda dos vencimentos das vantagens, tá, pessoal? Grife isso aí por obséquio, tá? Ele perde os vencimentos, ele perde o salário dele. Nós vamos deixar ele suspenso ali de 1 a 6 meses do exercício da sua função e durante essa suspensão de 1 a 6 meses, ele perderá ali seus vencimentos, perderá as suas vantagens, ou seja, perderá o seu salário, perderá a sua remuneração mensal. Bacana? Parágrafo único. As penas restritivas de direito, então R, a formatação não ficou muito boa,
podem ser aplicadas autônoma ou cumulativa. Pessoal, quando eu falo em ser aplicadas autônomas ou cumulativas, estou querendo dizer que eu posso aplicar ou apenas uma, qualquer uma dessas, de forma autônoma, ou eu posso cumular essas restrições. Eu posso aplicar uma e outra, as duas ao mesmo tempo. Bacana? Beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.